Oi, desculpe incomodar logo agora no início do vídeo, só quero pedir que você deixe o like no vídeo e compartilhe, pois deu um trabalho imenso fazer a pesquisa e o roteiro. De qualquer forma, bom vídeo. Atualmente o Flamengo é o time mais lembrado pelo exterior quando se fala de Brasil. Teve inúmeros ídolos, títulos e jogos inesquecíveis. Com certeza está incluído nos melhores times do país. Então, futebologos, vamos lá conhecer a história do Clube de Regatas do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer. Na década de 1890, o Remo estava em alta no Rio de Janeiro. Um certo dia, um grupo de amigos que se encontravam no Café Lamas, no Largo do Machado, compraram seu próprio barco e fundaram em 17 de novembro de 1895 o Grupo de Regatas do Flamengo. Na casa número 22 da Praia do Flamengo, onde Nestor de Barros, um dos amigos, morava, foi feita a reunião que decidiu a primeira diretoria. Nessa noite também foi estabelecido que a data oficial da fundação seria 15 de novembro. O grupo tentou várias vezes competir contra os maiores grupos de remo daquela época, mas dificilmente conseguia. Inicialmente, as cores de seus uniformes eram azul e dourado, mas em 1898, por sugestão de Nestor de Barros, houve a mudança para as famosas cores atuais, o vermelho e o preto. Já em 1902, houve a mudança de seu nome para o atual, Clube de Regatas do Flamengo. No dia 25 de outubro de 1903, o Flamengo jogou uma partida de futebol pela primeira vez, mas somente como um amistoso entre os remadores flamenguistas contra os remadores botafoguenses. Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Em 1902, o futebol estava crescendo e já estava dividindo com o Remo a preferência do público. Por causa disso, os sócios do Flamengo passaram a ser sócios do Fluminense para acompanhar o futebol. E os sócios do Fluminense passaram a ser sócios do Flamengo para acompanhar as regatas. Um jogador que bem representava isso era Alberto Borghetti, ou Borghetti, não sei, que remava pelo Mengão pela manhã e pela tarde jogava pelo seu clube, o Fluminense. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Mais tarde, em 1911, o Fluminense, naquela época o clube mais forte disparadamente do estado do Rio, passou por uma crise interna fortíssima por causa de uma briga entre um jogador da época chamado Oswaldo Gomes e alguns outros jogadores do time. O recém-citado Alberto liderou uma cisão que levou 9 jogadores do Fluminense a se juntarem ao Flamengo, e no dia 8 de novembro de 1911 decidiram criar um departamento de esportes terrestres. O time de futebol estreou no dia 3 de maio de 1912, com uma goleada de 15-2 sobre o Mangueira. No primeiro Fla-Flu da história, o Fluminense ainda conseguiu se vingar, vencendo por 3-2, mas nunca conseguiu ter aquela força que tinha novamente. Em 1914, o Flamengo ganhou o primeiro título carioca, que na época aconteceu por pontos corridos. Venceu com 19 pontos em 12 jogos. Sim, naquela época a vitória valia 2 pontos e não 3 como é hoje em dia. E em 1915 ganhou o bicampeonato. Também venceu em 1920, 21 e 25. Em 2027, o Flamengo foi suspenso da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos por emprestar o seu campo de treinos ao Paulistano e quase perdeu o elenco inteiro. Os torcedores não aceitaram de jeito nenhum e pediram a revisão da decisão. Com a atuação espetacular de Moderato, que jogou a final contra o Vasco somente 2 dias depois de uma cirurgia de apendicite, ganhou mais um título. Depois de um tempo, o terreno em que o Mengão mandava suas partidas, arrendado pela família chamada Guinle, tinha de ser devolvido ao final do contrato, em 1931. Por conta disso, o clube agilizou o aumento do patrimônio e, consequentemente, a possibilidade de construir um estádio próprio. A Prefeitura do Rio cedeu um lugar na região da Lagoa Rodrigo de Freitas, e o Flamengo decidiu que o projeto era erguer o estádio da Gávea. De 1931 até 1939, o rubro-negro viveu um jejum de títulos, o maior de sua história até hoje. No estadual, o Flamengo, com Válido, Jarbas, Ilstrich, Domingos da Guia e Leônidas da Silva, um timaço, venceu por 3 pontos o segundo colocado Botafogo e conseguiu o título e encerrou todo aquele grito entalado na boca do torcedor flamenguista. O presidente Gustavo de Carvalho, que já estava de saco cheio de outros times dominando, deu carta branca para Flávio Costa, treinador, montar o time que ele quisesse. E não é que deu certo.
O time formado virou uma verdadeira máquina, ganhou o estadual 3 anos seguidos, 42, 43 e 44. Depois disso, mais jejum, e ficou até 1953 sem conquistar um único título, e passa 6 anos sem vencer o Vasco. A alegria volta com a chegada de Fleitas Solich para treinar o clube. Ele traz 3 conterrâneos, Benítez, Chamorro e Garcia, e os bota em campo com Dequinha, Moacir, Jordan e um ataque avassalador, com Joel, Evaristo de Macedo, Zagallo e Dida. Com esse timaço, o Flamengo venceu o outro tricampeonato, de 53 até 55. Depois disso, mais um jejum, até que venceu seu maior título até a época, o Torneio Rio-São Paulo de 1961, em um jogo vencido por 2-0 em cima do Corinthians, com gols de Joel e Dida, além também dos títulos estaduais de 63 e 65. Depois disso, o Botafogo começou a dominar tudo, e o maior feito do Flamengo, na década de 60, foi uma briga generalizada no Maracanã em 66, em uma partida contra o Bangu. Depois de mais um jejum, o Flamengo estava chegando em uma das suas melhores fases de todos os tempos. Em 1967, um meninozinho fraco e inofensivo nascido em Quintino, bairro do Rio, chegava na base do rubro-negro. Seu nome era Arthur Antunes Coimbra, ou Zico. Na escolinha e no juvenil do Flamengo, Zico marcou 103 gols em 151 jogos, ou seja, já estava voando. E em 1971 chegou ao time profissional. E não vingou muito rápido não, só foi titular em 74. Mas nesse meio tempo já tinha ganhado o estadual em 72 e vencido novamente também no ano de 64. Em 78, Zico brilhava em campo e fez o Flamengo conquistar mais um tricampeonato. Em 78, 79 e 79 também. Não me peça pra explicar porque, a FERJ faz bagunça até hoje. Em 1980, a arrancada se inicia na Copa Brasil, antigo Brasileirão, com Zico sendo artilheiro e o Mengão empatando na final contra o Atlético Mineiro, mas vencendo por conta de sua campanha ser melhor na semifinal, com 2 vitórias, melhores que a vitória e o empate do Atlético. Depois disso, o Mengão vai para a Libertadores da América, onde cai no grupo 3, com o Atlético Mineiro, Cerro Porteño e Olímpia. O Mengão goleou o Cerro Porteño 2 vezes, empatou 2 vezes com o Atlético e com o Olímpia. Os 2 brasileiros ficaram empatados na liderança do grupo, e então aconteceu um jogo de desempate, que foi, no mínimo, polêmico. Aos 37 minutos, o time do Atlético só tinha 6 jogadores, e o mínimo eram 7. Tudo começou com o Reinaldo dando o carrinho em cima de Zico, ainda perto do campo defensivo rubro-negro. A partir daí, a confusão rolou solta. José Roberto Wright expulsou Éder, Reinaldo, Chicão, Palhinha e Cerezo. O Atlético foi invalidado, por conta que estava com jogadores a menos do que o permitido, e o Flamengo passou para a segunda fase. Na segunda fase, caiu no grupo A, com o Deportivo Cali, da Colômbia, e o Jorge Wilstermann, da Bolívia. O Flamengo venceu os 4 jogos e passou para a final contra o Cobreloa, do Chile. O primeiro jogo foi no Maracanã. O jogo terminou de 2-1 para o Flamengo com gols de Zico aos 12 e 30 minutos. Cobreloa descontou com o Meridio. No jogo de volta, no Estádio Nacional, em Santiago, o Cobreloa venceu por 1-0 com um gol no finalzinho, aos 39 minutos do segundo tempo. Naquele tempo não tinha disputa de pênaltis na final da Liberta, então foi decidido um terceiro jogo de desempate no Estádio Centenário, em Montevideo. Nesse jogo, o Flamengo venceu por 2-0, com 2 gols de Zico, aos 13 e aos 39 do segundo tempo. Assim, o Flamengo se considerava campeão da América de 1981, se classificando para a Copa Intercontinental, o Mundial da época. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. No dia 13 de dezembro de 1981, às 12 horas no Japão, no Estádio Nacional em Tóquio, Flamengo enfrentaria o Liverpool, campeão daquele ano da Champions League, vencendo o Real Madrid. Quando o jogo começou, a torcida japonesa começou a apoiar o time brasileiro, que, naquele tempo, praticava o chamado de futebol arte, o que encantava todos eles. Logo aos 3 minutos de jogo, Zico lançou a bola para Nunes, que tocou por cobertura na saída do goleiro, ainda fora da área. A bola nem tinha entrado, mas Nunes já estava comemorando. O Zico estava voando na partida, o que dificultou ainda mais a vida dos Reds. McDermott derrubou Tita perto da área,
Zico foi para bater a falta, cobrou, o goleiro rebateu e Lico tentou o chute, que foi cortado pelo zagueiro. Mas a dívida estava lá, 2 para o Flamengo, 0 para o Liverpool aos 34 minutos. O jogo estava quase perdido só aos 40 minutos do primeiro tempo. O Liverpool sentiu o baque e aos 41 minutos Zico lançou novamente para Nunes, que tocou para o gol com calma na saída do goleiro. E assim o jogo terminou, 3-0. O Flamengo agora era campeão do mundo. Eles nunca tinham visto nada igual. Começava o carnaval em Tóquio. Não há nada no mundo que pague isso, essa alegria que nós estamos proporcionando a todos os brasileiros. Carnaval em dezembro no Rio. Eu acho que a gente fica satisfeito de proporcionar tudo isso para a torcida rubro-negra. Eu acho que realmente foi um grande presente de Natal. O time ainda venceu o Nacional em 82 e 83, alcançando o 3º título. Nesse mesmo ano, Zico vai para o Udinese. E isso até poderia ser o fim de toda a história bonita do Zico no Mengão, se não fosse pelo fato que ele voltaria 2 anos depois. Zico volta em 85 e lidera um timaço incrível. Tinha Aldair, Leonardo, Jorginho, Bebeto, Zinho e Renato Gaúcho. O time até venceu um brasileiro, mas a Copa União confundiu tudo com seus modos e até hoje não se sabe ao certo quem é o campeão, mesmo a justiça determinando o título para o esporte. Depois disso, o comando passou para Juninho, que se juntou ao jovem time que venceu a Copa do Brasil em 1990, ao derrotar o Goiás com Djalminha, Marquinhos, Júnior Baiano, Paulo Nunes, entre muitos outros. E em 92, juntos com Zinho e Renato Gaúcho, venceram oficialmente o 4º título do Brasileirão. Em 1999, venceram a Copa Mercosul, atual sul-americana, onde passou em segundo no grupo com Olímpia, Colo-Colo e Universidade de Chile. Nas quartas, empatou com o Independiente no jogo de ida, goleou por 4-0 no jogo de volta. Na semi, ganhou por 3-0 na ida e perdeu por 3-2 na volta. Na final, contra o Palmeiras, 2 jogaços. No jogo de ida, 4-3 para o Flamengo. No de volta, 3-3. Depois disso, a maioria de vocês vai saber a história, com ídolos como Adriano, Petkovic e Ronaldinho Gaúcho. O Flamengo ainda é um dos maiores times do mundo, mesmo passando por altos e baixos, vencendo 9 estaduais, 2 Copas do Brasil em 2006 e 2013 e o Brasileirão de 2009. E você, futebolólogo, acha que o Flamengo vai ser campeão de algum campeonato esse ano? Boa sorte, Mengão, e até a próxima semana com mais uma história. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.